De tempos em tempos, a humanidade enfrenta uma grande crise. É normal não lembrarmos disso. Afinal, vivemos em um único tempo, e a memória desse passado não nos é dada, mas conquistada através da história. Poucas coisas nos causam mais medo do que a perda da própria vida ou de pessoas que amamos. E é exatamente aí que as grandes catástrofes mais nos machucam. Vamos recapitular o último século de exemplo, para analisarmos algumas catástrofes produzidas por doenças contagiosas ou pelo próprio homem. Utilizaremos uma escala em que cada ícone representa um total de 10.000 mortos. Em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial, levando à morte de mais de 20 milhões de pessoas, à dissolução de alguns impérios e semeando o motivo para novas guerras. Em 1917, a Revolução Russa dá início a um regime que levaria a vida de 20 a 60 milhões de pessoas, dependendo da fonte histórica. Em 1918, uma pandemia de influenza, conhecida como gripe espanhola, espalhou-se pelo mundo. Estima-se que contaminou mais de 500 milhões de pessoas, causando a morte de 50 milhões delas. Em 1939, a Segunda Guerra Mundial tem início, responsável pela morte de mais de 60 milhões de pessoas. A penicilina só passou a ser utilizada a partir de 1940. Até lá, a expectativa de vida em cidades desenvolvidas como Londres ou Nova York era de apenas 45 anos. Doenças como pneumonia, tuberculose e sífilis eram extremamente fatais antes do uso de antibióticos. E mesmo com tratamento, elas ainda matam milhões de pessoas todos os anos. Em 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial dá início à Guerra Fria, responsável por dezenas de revoluções como o Vietnã, China e Cuba. Essas revoluções somam mais de 80 milhões de mortos ao redor do mundo. Só na década de 80 que a AIDS foi descoberta. A doença até hoje não tem cura. E estima-se que mais de 40 milhões de pessoas estão atualmente contaminadas. Ela é responsável pela morte de 2,8 milhões de seres humanos todos os anos. Apenas no século XX, também tivemos muitos outros vírus que assustaram a humanidade. Essas informações não servem para olharmos os números e desvalorizarmos a importância de cada vida, ou menosprezarmos os riscos das doenças que as espalham. Pelo contrário, serve para prestarmos mais atenção na hora de enfrentá-las através da nossa infraestrutura social e psicológica. Também serve para outra coisa: lembrarmos que, infelizmente, nenhuma dessas doenças até hoje conseguiu vencer o número de mortes causados pelo próprio ser humano, muito menos pela pobreza. Isso não quer dizer que seja impossível, mas quer dizer que até aqui nos mostramos tão ou mais perigosos que os vírus mais contagiosos e mais letais. E se isso sempre foi assim, faz sentido olhar para o risco das tiranias com a mesma seriedade que olhamos os riscos das doenças. Muitos sacrifícios foram feitos para evitar a proliferação do Covid-19. A justificativa é sempre a mesma: impor sanções individuais é o único caminho para frear o prejuízo coletivo. Toda vez que temos um acontecimento como este, temos a oportunidade de uma reflexão ética. Até onde vai o direito de restringir liberdades pelo bem comum? E de quem é esse direito? É comum e talvez eticamente desejável que em alguns momentos nós abramos mão da nossa individualidade em favor do bem de um grupo ou da sociedade. Enfrentar o egoísmo é uma das grandes batalhas do ser humano. Esse enfrentamento, quando feito de forma voluntária, faz nascer o altruísmo e a solidariedade. Abrimos mão de alguma vontade, do dinheiro
ou do nosso tempo para ajudar alguém ou um determinado grupo. Também podemos achar que isso não é o bastante. Às vezes nos sentimos tão convictos das nossas posições morais que lutamos para que outras pessoas tomem as mesmas atitudes que nós, seja através de campanhas de conscientização, manifestações ou militância. Mas isso não é tudo. Ainda há um terceiro passo que pode ser dado. Acreditar que a boa vontade alheia não é o bastante para frear o comportamento que recriminamos. Se faz necessário o uso de regras e o uso da força. A primeira forma de obrigar as pessoas a fazer o que queremos é através do uso da própria força, mas ela é limitada e muitas pessoas têm restrições éticas em usá-la para fazer valer o que acreditam. E então, recorrem à segunda forma: pedir que quem tem o uso legal da força tome as medidas para criar regras e submeter os outros aos seus desejos e ideais. E é aqui que entram as leis e o governo. Há dois problemas naturais ao uso desta força. O primeiro é que podemos estar errados no que pedimos que os outros façam, e nesse caso, obrigamos todo mundo a errar conosco. O segundo é que, em muitos casos, preservar a liberdade dos indivíduos é mais valioso que fazermos eles acertarem. Defender que o governo invada a liberdade de alguém é criar um precedente perigoso: o poder de intervir na sua vida. Hoje você pode concordar com o motivo, mas amanhã a mesma invasão de liberdade pode acontecer por motivos que você discorda ou por governantes que você não respeita. Embora tudo tenha começado com uma boa intenção de altruísmo e solidariedade, acabamos chegando na criação de precedentes perigosos, delegando poderes cada vez maiores para governantes. E uma pandemia é uma boa oportunidade de vivermos esse dilema moral mais intensamente. O enfrentamento natural do vírus seria algumas pessoas tomarem cuidados e outras não. Algumas empresas fecharem e outras não. Pessoas saudáveis com uma menor predisposição ao vírus provavelmente se sairiam melhor do que as outras, e o número de contágios e mortes seria o resultado final da infinidade de decisões descentralizadas. No caso do Covid, os governos entenderam que seria perigoso demais deixar o número ser calculado por decisões descentralizadas. O possível número de mortos, os contágios e as previsões de colapso do sistema de saúde convenceram parte da sociedade e principalmente os governantes, obrigarem as pessoas a agir de forma que cada governo entendeu como a ideal. Esse tipo de decisão cria um comportamento artificial que damos o nome de coletivismo, trocando a forma espontânea que as pessoas lidam com o problema por uma experimentação social determinada pelo governante. O argumento que permite que isso seja feito é estar agindo pelo bem comum. Mas essa ideia de bem comum, quando nas mãos de políticos, tende a diluir os indivíduos em classes, ignorando suas diferenças e, principalmente, ignorando o fato de que o governante não representa todas as pessoas. A campanha dos artistas e jornalistas da Globo, Fique em Casa, é muito bonitinha. Gente, acabamos de acabar a aula de francês, foi o máximo! E se você não tivesse ficado aqui vendendo suas coisas, como é que você ia fazer? Então, tava passando Tem como fome. você... Se cair 1 ano, 2 anos parado, não vai ter problema não. Eu quero ver é o povo que tá trabalhando aí. Aqui em casa assistindo filme, tentando me inspirar pra escrever. E você, tá fazendo o quê? Dá pra ficar em casa sem trabalhar? Não, não dá pra ficar em casa trabalhar. As contas pararam de chegar? Não, tá tudo aí. Tá tudo aí? Luz, água. A sociedade não é composta de uma vontade final, como um vetor em um cálculo de física, mas por milhares de indivíduos que se caracterizam pelas suas diferenças. Entregar para um ou para alguns poucos a prerrogativa de agir sem limites em nome do bem comum é criar o achatamento das liberdades individuais e o encaixe de toda a população em uma massa política, que serve aos interesses do Estado e da sociedade. Dois conceitos abstratos que normalmente se traduzem pelos líderes que falam por eles. Em algum momento, podemos ter algum governante que pare de agir pelo bem comum e haja pelo bem de ninguém além de si próprio e de seu grupo, utilizando um mesmo argumento. Esse é um dos principais riscos da vida em sociedade, que justifica a existência de uma Constituição. A Constituição é como as regras de um tabuleiro, que determina o que é esperado como comportamento dos governantes em determinado território e quais são os limites desse comportamento. Quando essas regras não estão bem claras ou estão mal definidas, o governante acaba podendo aumentar o território de suas decisões a todo o momento, gerando instabilidade e deixando a porta aberta para totalitarismos. As revoluções liberais que produziram no Estado moderno
colocaram em vigor garantias constitucionais e procedimentos constitucionais para restringir o poder absoluto, para amarrar o poder irrefreado, os chamados freios e contrapesos do poder. O Estado liberal, ele é constituído por ferramentas de controle ao poder, de limitação do poder. E essa é, sim, a verdadeira transformação do Estado moderno. É o controle do poder, o constitucionalismo como limite do exercício do poder. É o fim do absolutismo. Essa é a grande vitória da Revolução Gloriosa na Inglaterra, da Revolução Americana no Novo Mundo. O que aconteceu com o coronavírus é que ele também, com a reação dos governos mundiais para combater essa pandemia, já demonstrou que não existe mais liberalismo, não existe mais direitos individuais fundamentais invioláveis, não existe mais isso. Todos os países, em alguma instância de governo, seja a União, seja os estados, seja os municípios, a legislação capaz de dar poder a alguma entidade governante de violar esses direitos fundamentais tranquilamente. No mundo hoje, os direitos fundamentais são violáveis. Por mais que constitucionalmente eles são defendidos, você, em alguma nuance de Estado, vai conseguir violá-los. E agora, com a pandemia, se viu claramente como isso se colocou. Às vezes não pela federação, pelo poder da União, mas sim pelos poderes dos estados e municípios. Então, essa é a realidade do Brasil. Em outros países, mesmo os Estados Unidos, que é considerado aí o mais liberal e maior defensor aí dos direitos individuais, em sua plenitude, ao ponto que eles nem definem o que é esses direitos para não conseguirem violá-los, já incorrem nessa subversão. Então, essa que é a realidade do mundo hoje. É uma triste realidade, porque as pessoas também não se sentem violadas, ou menos não se sentem que estão perdendo alguma coisa quando você dá em troca algo supostamente melhor e mais importante no momento. Uma pandemia é um momento onde essas liberdades são naturalmente fragilizadas. O pânico social, o alarde midiático e o imanente risco à vida faz com que o povo aumente a aceitação do que o governante pode ou não fazer. É um momento onde a procuração estatal para agir em nosso nome tende a aumentar para enfrentarmos o desafio. Mas quando, por alegarmos defender as pessoas de um vírus, submetemos a sua liberdade e tiramos dela o direito ao trabalho e a tentativa de sustentar sua própria família, será que é correto dizer que estamos agindo em nome do bem comum? Quando, em troca de proteger as pessoas, as obrigamos a concordarem conosco, diminuindo a margem para agirem ou se manifestarem contra, será que a dignidade humana continua em cena? Ou se trata de uma outra maneira de governar a sociedade? Esse dilema é a pedra filosofal de onde partem todas as diferentes interpretações sobre como lidar com os problemas sociais. No caso de um vírus, não é diferente. Se quisermos levar a discussão a sério, precisamos compreender qual o conjunto de valores que determina a nossa expectativa para o papel do Estado.